Amém? Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus, estamos aqui de pé, firmes, fortes, diante da presença do nosso Deus, que está tão forte em nosso meio, na casa dele, e glorificamos o nome do Senhor pela presença que já está aqui, Senhor Jesus. E assim será até, te pedimos que assim seja até o término desse culto. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 1. Nos versículos de 1 ao 11, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é: não ouça as más notícias e se levante para viver as boas novas. Amém? Glórias a Deus. Neemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 11, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, com grande poder, e sejam teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Agora vamos para Neemias capítulo 6. Versículo do 1, a partir do versículo 1 ao 19. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que a este tempo
não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram-me dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia nas mãos uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificais um muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem me enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias que vinham para eles. Pois muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Zecanias, filho de Arai, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas obras falavam na minha presença, e as minhas palavras se lhe levaram a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai de amor, Pai querido, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por aquilo que tu farás nessa noite, pela palavra que tu colocarás em cada coração, e que ela venha vingar dentro de cada um de nós, frutificar, germinar, frutificar e se levantar como árvore frondosa, e que a tua palavra dê frutos em nós. Pai de amor, Pai querido, peço que o Senhor venha me usar, debaixo da tua proteção, debaixo do teu zelo, Senhor, estou, e que eu seja, Pai, instrumento e vaso nas tuas mãos, para, Pai, declarar e pregar a tua santa palavra. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Neemias, acredito que a maioria de nós conhecemos a história de Neemias, né?
Jerusalém, na época de Neemias, estava destruída, seus muros derrubados, estava em vergonha, porque o inimigo levou a maioria do povo em cativeiro para a Babilônia. E ficaram alguns, sobraram lá em Jerusalém. Mas tudo tinha sido destruído, tudo estava assolado, a cidade de Deus estava em ruínas. Neemias, ele ouviu falar daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Neemias, um homem íntegro, um homem que poderia muito bem ouvir e simplesmente falar: eu vou orar daqui. Eu vou orar para Deus intervir. Só que não. Quando Neemias ouviu que a sua cidade, que o seu povo estava passando por momentos de opróbrio, miséria, vergonha, o coração dele se moveu. Ele sentiu aquilo que a palavra do Senhor diz e aquilo que o rei Davi sempre falava: o zelo pela casa, pela cidade, pela casa do Senhor, consumiu o coração dele. E a palavra diz que a partir daquele momento ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer, ele começou a chorar e pedir pelo povo, interceder pelo povo. E o Espírito Santo moveu o coração dele para falar com o rei, porque ele era um copeiro, ele servia ao rei. O copeiro, ele tinha a função de servir as bebidas, as comidas para o rei, mas antes de servir ele preparava tudo e antes de servir ele tinha que comer, porque eu acho que não mudou muito, né? Ultimamente não mudou. Talvez tenha até copeiros escondidos por aí, né? Nas salas aí de presidências, tudo, para ver se aquela comida, se aquele alimento estava envenenado ou não. Se estivesse envenenado, o copeiro morria. Mas o Senhor era com Neemias, né? E não aconteceu isso. Mas ele tinha o espírito para servir. Quando nós falamos sobre servir, é literalmente a palavra, literalmente o verbo servir. Nós, para servir, nós precisamos servir, né? Servir para Deus. Servir para Deus. E servir para Deus é um privilégio. Quando nós falamos eu sou servo de Deus, nós temos que ter um entendimento. Muitos pensam assim: eu sou servo de Deus, então eu tenho a unção, eu tenho poder, eu tenho. Não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre o rei. É sobre como e que forma que o nosso rei deseja que nós o servimos. Para qual propósito nós, o rei Jesus, deseja que nós nos posicionemos, falamos, agimos. Porque as nossas vidas são do rei Jesus, amém? Sua vida é de Jesus ou não? Amém. Então, se a minha vida é de Jesus e eu sou serva dele, então eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais vontades. A minha vontade é do meu Senhor. Não é isso que nós assistimos nos filmes, né, sobre escravidão, sobre servidão? Servir é ser escravo. Sabia? Servir é ser escravo. E que privilégio é ser escravo de Jesus. Porque Jesus não nos chama de escravo. O Senhor não nos chama de servo. O Senhor nos chama de amigo. Amém? Então, Neemias tinha o espírito para servir. E esse espírito o moveu para ir em uma missão. Do propósito que o Senhor colocou no coração dele. E ele disse: eu vou só, mas eu vou pedir ao rei cartas, para que as pessoas da região, os reis,
venham a me ajudar com aquilo que são os materiais para eu levar a Jerusalém e conseguir construir e levantar os muros da minha cidade, do meu rei. E aquele homem foi. Ele tinha uma vida confortável, mas ele, assim como o Senhor Jesus, ele ouviu o chamado do Pai e ele veio. O Senhor veio para nos servir, o Senhor veio para entregar a sua vida por amor a nós, o Senhor veio e vem todos os dias para nós, para reconstruir as nossas vidas, para restituir a nossa salvação. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Aleluia. Mas quando Neemias chegou àquela cidade, ele reuniu aqueles homens que estavam mais fortes, que poderiam ajudá-lo a levantar a obra, levantar os muros, reconstruir. Mas ele se deparou com 3 pessoas, 3 homens que eram estrangeiros, que eram homens iníquos, que eram homens até que se diziam muito influentes e eram influentes naquele meio. E aqueles homens se levantaram com inveja, usados como instrumento das mãos de Satanás para tentar paralisar a obra. O nome deles era Sambalate, Tobias, Gesem. E eles viam que Neemias começou a construir, que o povo começou a construir, e eles começaram a olhar e eles começaram a perceber que aquilo era uma ameaça para eles. E quantas vezes nós nos deparamos em nossas vidas com pessoas que são usadas por Satanás, pessoas ímpias que até mesmo se apresentam como pessoas influentes, que até mesmo são, às vezes, até pessoas muito influentes, como relata na palavra, como eu disse há pouco, que até mesmo tem a capacidade até, e talvez tenha o objetivo até de subornar pessoas para criar situações, para quê? Para que a obra do Senhor, para aquilo que são os planos do Senhor, venham a paralisar sobre as nossas vidas. Levanta a sua mão e declare: o Senhor está fazendo uma grande obra em minha vida. Amém? E o inimigo, sim, está furioso. O inimigo, sim, está completamente atordoado, porque ele está vendo essa obra acontecendo em nossas vidas. Ele está vendo, porque Satanás, ele enxerga o mundo espiritual. Ele sabe as movimentações que acontecem. Ele entende e ele vê os anjos do Senhor nos guardando. Ele vê o trabalhar do Espírito Santo na nossa casa, em todas as áreas da nossa vida. E o inimigo, ele está realmente tentando impedir que se cumpra a obra de Deus em nossas vidas. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus diz ao nosso coração nesta noite, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Levanta sua mão e declare: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Satanás pode usar pessoas, Satanás pode usar situações para tentar parar a obra de restauração e restituição que o Senhor está realizando em nossas vidas. Mas hoje o Senhor diz ao nosso coração: eu estou no controle da sua vida. O Senhor te diz: eu estou no controle de toda a sua vida. Eu, o Senhor, estou fazendo obra, e obra de milagres, obra de sobrenatural, obra de reconstrução. Eu estou reconstruindo os muros espirituais da sua vida. Eu estou reparando as brechas que se haviam. Não ouça as vozes do inimigo. Não se atemorize com aquilo que talvez você esteja enfrentando em alguma área da sua vida. Guarde o teu coração, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso é fiel para cumprir toda a boa obra
em tua vida, obra de honra e restituição, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Diga: eu creio em nome de Jesus. Aleluia. E nós precisamos nos posicionar de acordo com as orientações do Espírito Santo, nos revestindo para vencer todas as ameaças e a fúria do inimigo. Aleluia, aleluia, oh aleluia. E como nós vamos e precisamos, e o Espírito Santo de Deus nos orienta hoje a nós nos posicionarmos em nome de Jesus. Em primeiro lugar, procure ter comunhão com quem tem o sentimento certo. Amém? Capítulo 2, versículo 17 e 18 de Neemias. Aleluia. Capítulo 2, versículo 17 e 18 diz: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Aleluia. Então esse trecho aqui, Neemias estava falando com o povo. E ele estava dizendo e falando: vocês estão vendo toda essa miséria? Vocês estão vendo as portas assoladas, tudo? Então vamos comigo, vamos reedificar. Então Neemias, ele começou a procurar por aqueles que tinham o mesmo sentimento, o mesmo objetivo, a mesma visão. A visão que o Senhor tinha já colocado no coração dele. A visão de inconformismo, porque quando Neemias chegou lá, estava tudo acabado e todos estavam lá sentados e conformados, recebendo aquilo que era o opróbrio de Satanás, o opróbrio do inimigo. Não tinham forças, mas Neemias foi, e ele começou a falar: vamos, levantem-se, e ele começou a pegar aqueles que desejaram de andar com ele. Então eu declaro sobre a tua vida, que o Senhor vai começar a atrair em tua vida, diante de você, as pessoas que têm o mesmo objetivo. O mesmo objetivo de orar para com a tua casa, de ter uma aliança de vida, de ter uma aliança de restauração, de ter uma aliança de reconstrução, de ter uma aliança com você para a glória de Deus. Amém? E elas terão um coração puro. O Senhor atrairá pessoas com coração puro, com coração realmente que deseja te ajudar de alguma forma nessa área que você está vivendo, nessa miséria, nessa situação. Amém? E essas pessoas, amém, caiu o brinco, aleluia, tira o outro. E essas pessoas, o Senhor vai atrair para um grande projeto. Irmãos, aquilo que você está vivendo, de lutas intensas, fortes na sua vida, será amanhã um caminho para um grande testemunho, e o Senhor vai usar o teu testemunho para a salvação de muitas almas, para atrair muitas vidas aos pés do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Neemias chegou lá, ele poderia falar: meu Deus, eu não vou conseguir. Olha como está o povo, eu sozinho não consigo. Mas ele começou a enxergar conforme os olhos do Senhor. E eu declaro que hoje o Espírito Santo de Deus vai te dar a visão sim de águia, a visão que você venha a enxergar, olhar para a tua casa, olhar para essa área da sua vida que está em ruínas, está em opróbrio, está em ameaça, e você vai começar a enxergar com os olhos de Deus. Amém? Em nome de Jesus, recebe agora a visão, abertura, em nome de Jesus, assim como
o Senhor me colocou agora o trecho da palavra que Eliseu e o moço dele estava dormindo na sua casa, né? Estava repousando, e aí de manhã ele acordou, e o moço acordou ele, e desesperado, e falou: Senhor, estamos totalmente acuados aqui, porque existe um exército grande contra nós, ao nosso redor, nós não vamos conseguir, né, nos livrar. E aí Eliseu falou, orou ao Senhor e falou: Senhor, abre os olhos do teu servo. E a palavra diz que os olhos dele foram abertos, e ele enxergou que maior é aquele que estava com eles do que aquele que era os exércitos do inimigo. E eu declaro em nome de Jesus que os nossos olhos, que o teu olho vai se abrir para que você comece a enxergar que maior é aquele que está com você. Não importa a situação, não importa a ameaça, não importa o nível de luta que você esteja enfrentando, o que importa é que o Senhor está com você, o que importa é que os anjos do Senhor estão ao nosso favor, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Em nome de Jesus. Então peça a Deus para que Ele te mostre as pessoas certas, para que você possa fazer aliança de oração, de comunhão. Se afaste de pessoas que não têm aliança com Deus, que só critica, que só faz comentários de desânimo, que só faz comentários para te fazer pecar, para que você fale palavras que te comprometam espiritualmente, que te coloca para baixo, que te desanima. Mude o teu círculo de amizades, busque amigos que são verdadeiros amigos de Deus e da obra do Senhor, porque Deus quer te usar em lugares altos e grandes para a glória dele. Então não perca tempo com quem quer apenas te dispersar espiritualmente, com aqueles que querem apenas te desanimar. Peça ao Espírito Santo de Deus discernimento e cuidado. Levanta sua mão e declare: eu recebo hoje o discernimento em meu coração, para que eu possa entender e conhecer cada pessoa que está ao meu redor. E o Senhor vai mostrar, amém? Amém? O Senhor vai confirmar quem realmente está contigo. É no momento das lutas que você sabe disso, né? Quando está tudo bem, você tem muitos amigos, muitas pessoas te chamam no WhatsApp, muitas pessoas chamam você para as festas, né? Só que é no dia mau, é no dia onde você passa por lutas grandes e intensas, que você muitas vezes chora e pensa: Senhor, estou só. Você não está só. O Senhor está levantando servos dele, pessoas com aliança, para que você caminhe trilhando o rumo da tua vitória. E não importa, não deixe, não permita que Satanás diga que você está só, porque o Deus Emanuel está contigo. Em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, não ouça o escárnio do inimigo. Amém? Capítulo 4, versículo do 1 ao 5 de Neemias diz o seguinte: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E Neemias disse, no versículo 4, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram.
Amém? Então, quando o inimigo soube que o muro, que já tinha edificado o muro, começou a arder em ira, Então, não se preocupe. Não se preocupe se a intensidade da luta aumentar. Não se preocupe, porque é sinal de que o Senhor está operando e de que a obra do Senhor está avançando. Amém? Ainda que não esteja completa, mas o Senhor está edificando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Satanás quer atacar a sua emoção. Quer te diminuir, quer enfraquecer a sua fé, quer te abalar. Não caia nas provocações, no escárnio de Satanás. Comentários maliciosos, porque para cada dia de Jesus, o Senhor te honrará. Terceiro posicionamento, não ouça as más notícias, fique firme. Capítulo 6, a partir do verso 1 ao 9 de Neemias, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, ainda esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam me fazer mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse for ter convosco. Versículo 4, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Aqui já foi no teor de ameaça. Amém? Entre a gente se ouviu. E Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, levantando mentiras. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: esse é rei Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras: vem, pois agora, e consultemos juntamente. Neemias disse: mandei dizer-lhe de tudo o que dizes, nenhuma coisa sucedeu. Tudo o teu coração é que eu inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largará a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Levanta a sua mão, suas 2 mãos bem alto e diga: agora, pois, Senhor Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia. O Senhor, receba agora a força do Espírito Santo de Deus. O Senhor fortalecerá as tuas mãos. Oh, ainda que os inimigos mandem cartas, ainda que muitas vezes haja até subornos, pressões, ameaças, mas Neemias estava firme, e nós estaremos firmes no propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluias. Ainda assim, com lutas, com ameaças, com mentiras, nós permaneceremos firmes nas promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode enviar cartas. Hoje em dia não tem muita carta, né? Pode enviar WhatsApp, pode trocar o WhatsApp, pode falar da panelinha, pode falar: esse aí não vai conseguir. Ainda que construa, ainda que faça alguma coisa, virá uma raposa e destruirá, porque isso não é de Deus, né? Ainda que suborne até falsos profetas, né? Como aqui diz, Neemias fala aqui, olha, no versículo 14,
do capítulo 6, vamos lá, olha. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas que procuraram atemorizar. O inimigo pode até levantar falso profeta, para falar que você vai morrer, para falar que você não vai conseguir, não importa, porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, e a obra vai ser estabelecida assim. Em nome de Jesus, eu declaro que as nossas mãos, que a sua mão se fortalecerá, que o seu braço se fortalecerá, que ainda que você viva esse período, esse momento de lutas em alguma área na sua vida, mas o Senhor é contigo, assim como o Senhor Jesus estava lá na fornalha, dentro daquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo não consumiu nem um fio do cabelo deles, ainda que jogassem, como jogou Daniel na cova dos leões, o Senhor fechará a boca dos leões, em nome de Jesus, amém? E em nome de Jesus Cristo, não importa qual seja a estratégia para que haja temor em teu coração, Satanás será envergonhado em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Oh, aleluia! Todos os que se levantaram para tentar paralisar a obra de Deus vão ter que reconhecer que o Senhor é contigo. Amém? Amém, queridos? Oh, glórias a Deus. Olha aqui. Versículo 16 do capítulo 6 diz: sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos essa obra. E assim será sobre a tua vida. E assim será sobre as nossas vidas. Vão os gentios, as pessoas de longe, os circunvizinhos, as pessoas vão ouvir falar da obra que o Senhor está fazendo na sua vida, da concretização da bênção do Senhor sobre a tua vida. Vão ouvir e vão decair muito no semblante. Porque talvez o que você está vivendo seja até impossível para o homem acontecer uma reversão ou um milagre, mas vai acontecer. Porque houve um milagre aqui. Neemias construiu o muro em tempo recorde. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Se cumpriu. Levantou-se o muro. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Em tempo recorde, a obra do Senhor se concretizará sobre a tua vida, sobre essas áreas da sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E todos vão olhar para nós e vão reconhecer que é por intervenção do nosso Deus que essa obra de milagre foi realizada em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão e declare: eu recebo em nome de Jesus essa palavra. Em quarto e último lugar, guarde o seu coração. Se blinde espiritualmente. Amém? Capítulo 7, versículo do 1 ao 4, de Neemias diz: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto os guardas não se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande,
mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Amém? Então, ponha guardas nas suas portas. Guarde o teu coração. Sabia que o coração é uma porta? É um portal? Guarde o seu coração. Guarde os teus olhos. Guarde a sua audição. Blinde-se espiritualmente. Coloque guardas. E olha só que tremendo aqui no versículo 6. Neemias falou. E lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Amém? E eu quero declarar em nome de Jesus, não abra as suas portas até que o sol da justiça venha sobre a tua vida, porque o sol da justiça que aquece as nossas vidas é o Senhor Jesus. Aguarde o tempo de Deus com vigilância, porque o Senhor Jesus se levantará, trazendo salvação sobre as suas asas, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, porque o que vem virá. Amém? Diga com fé, o que vem virá. O Senhor Jesus virá sobre a minha vida. Ele é fiel. O que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Louvando ao Senhor pela palavra dele e recebendo essa palavra em nossos corações. Feche os teus olhos, queridos. Põe a mão no seu coração. Põe a mão na sua porta. Na sua porta principal. Oh, aleluia, porque muitos estão sendo, muitas vezes caindo e ouvindo os temores e as lutas, porque não fecharam o coração para as vozes contrárias do inimigo. Mas hoje você vai fechar o teu coração. Oh, comece a falar com o Senhor agora aí. Comece a falar, Senhor. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor tem realizado uma grande obra. Ah, eu sei que essa obra vem de Ti. Eu sei, Senhor, e porque ela vem de Ti, porque eu sou do Senhor, porque a minha vida é sua, porque a minha casa é sua, porque um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu sei que essa obra não ficará pela metade, eu sei que a sua obra não vai terminar pela metade, eu sei, oh Pai querido, Pai de amor, eu sei, o Senhor está comigo, diga para Ele, o Senhor está comigo, eu sei, eu creio em Ti, eu não ouvirei as vozes do inimigo, eu não olharei para os temores, para as ameaças, para a intimidação, eu não vou tirar a mão da obra que o Senhor tem realizado na minha vida, eu não vou me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, eu vou ouvir a sua voz, Senhor, atrás, Senhor, traga, Senhor, traga, Pai, traga reforços espirituais para que a obra seja realizada, para que a tua cidade em mim seja estabelecida, para que sim, a nova Jerusalém seja edificada completamente dentro da minha vida, dentro da minha casa, da minha parentela. Ah, Espírito Santo de Deus, traz o discernimento, Espírito Santo querido, vem abrir os olhos do entendimento de cada um de nós, venha nos dar visão daquilo que está além, Senhor, ainda que esteja se levantando um exército sobremodo soberano e poderoso, meu Pai, mas Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o grande e supremo soberano, Deus dos exércitos é o Teu santo nome, Senhor dos exércitos é o Seu santo nome. Ora, Baixedarabalas, comece a orar e guerrear aí, queridos. Oh, comece a colocar dentro de você o inconformismo com a situação que você está vivendo. Não aceita,
Não aceite. É hora agora de guerra espiritual, sim. É hora agora de você se posicionar, sim, com ânimo, com a motivação certa, debaixo da orientação do Espírito Santo. Nós resistimos a Satanás, te resistimos, Satanás, e você tem que fugir, você tem que sair por 7 caminhos, você será envergonhado para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Te damos um comando agora: caia por terra toda intimidação, toda a trama por trás, toda a arquitetação por trás, tudo aquilo que o inimigo está usando pessoas, até mesmo com falsidade, para tramar contra você, para falar por trás das tuas costas, para até mesmo dizendo que são pessoas de Deus, e vem até mesmo com palavras dizendo que é a vontade do Senhor, que é assim mesmo, que vai acontecer assim mesmo. Está repreendido no nome de Jesus. Senhor, nos colocamos debaixo da tua revelação, Espírito Santo de Deus, nos colocamos debaixo do discernimento espiritual do teu Santo Espírito. Brinda a nossa audição, Senhor, brinda a nossa audição. Senhor, falamos como Neemias: estou fazendo uma grande obra, estou na obra do Senhor, estou, aleluia, servindo ao Senhor, e não vou dar um passo para trás, mas eu vou avançar para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação por Cristo Jesus. E se levante em autoridade e repreenda o espírito da ameaça, o espírito da sentença, o espírito de morte, o espírito da enfermidade, o espírito da doença. Saia, 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 em nome do Senhor Jesus, por 7 caminhos, em nome de Jesus. Somos cidades santas, somos templo do Espírito Santo, temos o poder do Espírito Santo em nós, e o inimigo não resistirá, não existirá. Seja agora consumido, caia em vergonha, desbarata toda a estratégia do inimigo agora, Pai. Pai, o inimigo estava tentando criar situações, Senhor, circunstâncias, para que a gente não avançasse, Pai, nesta obra, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, nós fortalecemos a nossa vida em Ti, fortalecemos em Ti, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Derrama a Tua paz, cerca-nos com a Tua sebe, cerca-nos, Senhor, com a coluna de fogo ao nosso redor. Quebra a ação do inimigo, Senhor, nesta noite. Reduz agora a pó, toda a raiz do inferno, toda a ação do inimigo, todo espírito de contaminação, toda a arquitetação contra a nossa saúde, contra a nossa disposição, contra a nossa motivação, contra a nossa dedicação no templo do Senhor. Todo mal seja agora destruído pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário. Declaramos: o sangue de Senhor Jesus Cristo tem poder sobre nós, e como a tua palavra diz em Apocalipse, Senhor, eles venceram, pelo poder do sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho. Pai, vencemos em nome de Jesus, pela fé, aleluia, para a tua glória, para a tua honra, em nome do Senhor Jesus, Pai, amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro, e como todo mês que se iniciam também os nossos compromissos. E nós sabemos, nós temos o entendimento
E que o Senhor coloque a cada dia mais nos nossos corações o princípio de entregarmos os nossos dízimos e ofertas aos pés do nosso Senhor Jesus. Davi, ele falou: porque amo a casa do Senhor, o bem e o melhor que eu tenho, isso eu dou, para construir a obra, para construir um palácio para Deus. Davi não podia construir o palácio. Davi tinha um sentimento em seu coração: eu quero construir um palácio para o meu Deus. Eu vivo em um palácio aqui como rei, o Senhor me colocou como um rei. Em um palácio eu tenho tudo. Eu quero construir algo muito melhor para o meu Deus. Só que Deus falou: você não pode. Mas mesmo assim, Davi levantou recursos para que o seu filho levantasse o palácio. Então, que nós tenhamos o mesmo sentimento de Davi. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos. O Senhor tem nos dado tantos livramentos. O Senhor tem nos abençoado. E aquilo que o Senhor tem nos entregue como recursos, nós sabemos que pela nossa própria força, pelo nosso intelecto, a maioria das coisas que nós temos, nós não iríamos conquistar. Mas o Senhor nos abençoou. E isso não é troca. Ofertar não é troca. Ofertar é afirmar que temos um relacionamento com Ele. Amém? Nós temos uma aliança com Ele. E o Senhor não nos pede para entregarmos nossos dízimos e ofertas na casa do tesouro para nos subtrair, para tirar de nós, não. Ele é o nosso Pai. E quando Ele nos orienta a ofertarmos e dizimarmos, é para que haja semente no mundo espiritual, haja proteção, haja o trabalhar e o mover, para que o espírito devorador, aquele que é o ceifador, não tenha habilitação sobre as nossas vidas. Então, pegue esse envelope que está na tua cadeira, levante ao alto, em nome do Senhor Jesus, representando as áreas financeiras e profissionais da sua vida. Em nome de Jesus. Se você está assistindo essa live, essa transmissão, levanta sua mão ao céu e coloque agora, entregue nas mãos de Deus a tua vida financeira e profissional. Em nome de Jesus. Pai, levantamos, Pai, em temor e em tremor as nossas ofertas diante de Ti. O nosso dízimo devolvemos a Ti, porque ele não nos pertence, Senhor. Ele pertence a Ti. O Senhor nos pediu e nós entregamos a Ti, devolvemos a Ti. E porque devolvemos, nós podemos pedir-te, Pai. Fecha a boca do devorador. Pai, abra as janelas dos céus. Derrama chuva serôdia, chuva temporã. Abra as portas, Senhor. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, supridores para a tua casa. Levanta, Senhor, ajudadores, pessoas para abençoar o teu povo, pessoas que vão olhar e enxergar graça nos nossos rostos e vão desejar nos abençoar, vão desejar abrir portas. Senhor, como já está, Senhor, estabelecido uma palavra profética mente. Pai, abre essas portas. Derrama, Pai, suprimentos, derrama abundância, Senhor. Oramos sim, abençoamos os teus filhos, todos aqueles que estão com suas mãos levantadas, aqueles que separarão as suas ofertas e devolverão os seus dízimos diante de Ti,
para a tua glória, para suprimento, e para a tua casa, Pai, abençoa, e aqueles que não podem no momento, também, Senhor, abre portas de emprego, abre portas de provisão, levanta, Pai, e derrama um mover, Senhor, de abundância, de fartura, Pai, em nome de Jesus, e derrama sobre todos nós o dom da administração, para que nós possamos administrar tudo aquilo que o Senhor confiar nas nossas mãos. Senhor, recebe em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Se você trouxe a sua oferta, você pode colocar aqui no gasofilácio, fisicamente, se você tem no envelope. Se você quiser fazer uma transferência como oferta, nós temos um Pix no telão, a chave Pix da igreja e os QR Codes nas paredes. Amém? Glórias a Deus. Quem sairá daqui edificado com a palavra para a glória de Deus. Amém, glórias a Deus. Quinta-feira nós temos o culto da vitória. Já vai iniciar a campanha, bispo? Amém, nós vamos iniciar uma campanha. Amém? O tema da campanha, os milagres de Jesus. Amém, a memória falhou. Os milagres de Jesus. Amém? Então, convide alguém. Venha, convide alguém que precisa ver um milagre, alguém que você já tem conversado há algum tempo e que ela abriu o seu coração e que ela falou, olha, eu preciso de um milagre. Traga, amém? E o Senhor vai manifestar o poder dele sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Então, quinta-feira, às 20 horas, terá o culto em nome de Jesus, com a palavra, ministração, Bispo Daniel, e no sábado agora, tem o bazar? Sábado agora temos o bazar. Amém? Temos peças muito boas, limpas, tudo separado, muito organizado, né? Aquilo que nós desejamos para o Senhor é o melhor, amém? E assim é no bazar também. Então venha e convide as pessoas para virem. Vamos fazer esse mover, amém? Convide a sua vizinha, convide alguém. Fala, vamos dar uma passadinha lá no bazar, né? E vai ser uma grande bênção. O bazar também é uma fonte de recursos para nós, né, acertarmos os nossos compromissos em cada mês. Amém? Levanta a sua mão ao alto. Repita assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus em minha vida, ninguém impedirá. Curva a tua cabeça, receba a bênção sacerdotal. Oh, aleluia, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Vão na paz do Senhor. Glória a Deus.